A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos dar início no capítulo 3 do Evangelho de João, só que verificando aqui, eu percebi que é um capítulo um pouco grande e com um assunto bem profundo, e eu vou do versículo 1 ao versículo 21, porque tem muito aprendizado aqui para nós. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, o entendimento de cada um, para receber essa vida que nós vamos ver aqui a partir do versículo 1. No título da minha Bíblia, tá assim: Jesus e Nicodemos. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Nicodemos. Quem é Nicodemos? Então a partir do versículo 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. E uma noite ele foi visitar Jesus. Primeira coisa que nós vemos aqui, uma coisa rara. Um líder, um mestre, alguém de, vamos dizer, patente, uma patente alta ali para os judeus, ele sai do seu conforto e ele vai visitar Jesus. Isso já é uma raridade entre os religiosos da época, entre os fariseus. E ele, como líder, ele vai visitar Jesus. E já tem um ponto aqui muito interessante. Ele vai visitar Jesus à noite. Então, ele tinha, assim, vamos dizer, uma reputação para ele, né, a zelar. Ele foi meio que nas escondidas para procurar Jesus. E ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, Nicodemos dizendo: nós sabemos que o Senhor é mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Um outro ponto aqui para nossa meditação, que apesar de ser fariseu, apesar de ser um mestre da lei, conhecia todo o Pentateuco, todo o Antigo Testamento, ele reconhece que Jesus só poderia ser um mestre, porque ele fazia milagres que só poderia ser efetuado se viesse de Deus. Então, esse líder judeu aqui já tem alguns aspectos interessantes para se aproximar de Jesus. E Jesus responde para ele assim: Nicodemos, eu afirmo a você que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Então nós vemos aqui um diálogo sendo formado num assunto de extrema importância, e a gente percebe que essa pessoa, Nicodemos, um líder, um mestre, mas que não entendia de nada, e chega a ser até um pouco ridículo na sua resposta, dizendo como que vai nascer de novo. Vai voltar para o ventre da sua mãe? Isso é impossível, né? Uma coisa completamente descabida. É claro que Jesus não estava falando disso, mas Jesus faz uma afirmação.
que na verdade, ninguém, imagina, se hoje nós somos mais de 7 bilhões na Terra, hoje, a palavra continua a mesma. Ninguém desses mais de 7 bilhões que nós temos hoje, que já morreram, que ainda vão nascer, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus vai explicar um pouco mais sobre esse novo nascimento. E isso é importante demais para mim, é importante demais para você, é importante demais para sua família, para as pessoas que nós amamos, entender que nós necessitamos nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. Talvez alguns ainda não estejam entendendo. E Jesus vai explicar. No versículo 5, Jesus disse: eu afirmo a você, Nicodemos, que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser humano de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado por eu dizer a você: precisam nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. A sua religiosidade, o seu conhecimento, você ser líder na igreja, não adianta para você. Não adianta por mais de 7 bilhões de pessoas que existem na Terra. Jesus está explicando agora como se dá o novo nascimento. E como se dá? Ele explica: tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Então, o que é o novo nascimento? Nascer da água e nascer do Espírito. Como? Alguns podem pensar assim: esse água é passar pelo batismo nas águas. Mas isso é muito pouco, porque muitos já se batizaram, mas não passaram a viver em novidade de vida. Muitos já se batizaram, mas não beberam da água da vida. O batismo, sim, ele é um mandamento. O batismo por imersão, como João Batista batizava, como Jesus foi batizado, mas é mais do que ele. Ele é importante, ele é mandamento. Mas nascer da água, aqui está falando, nascer da palavra de Deus. Passar a ser lavado por essa palavra todos os dias. É crer nessa palavra que está diante de nós, na Bíblia. Esse é o novo nascimento. Nascer da palavra. Ser praticante dessa palavra. Isso é nascer da água, nascer da palavra e do Espírito. Do Espírito, só é possível nascer do Espírito quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu recebo Jesus Cristo. E parece pouco, mas eu faço uma oração, eu entrego a minha vida para Jesus, eu peço perdão pelos pecados, eu peço a Jesus que escreva o meu nome na vida, no livro da vida, eu peço a Jesus que Ele seja Senhor da minha vida, eu faço esse compromisso com Ele e aí acontece o milagre. O novo nascimento, o Espírito Santo entra na minha vida quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida e Ele faz em mim esse novo nascimento. Eu nasço de novo, porque eu não nasço agora de homem, de pai, de mãe. Eu agora nasço de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então,
para entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer de novo. E para nascer de novo, eu preciso da palavra, do lavar da água, eu preciso do Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode fazer um ser humano nascer de novo. Eu tenho que nascer de Deus. Para estar com Deus, para ser filho de Deus, eu tenho que nascer de novo. E pulando aqui para o versículo 12. Se vocês não creem quando falo dessas coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que de lá desceu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Não crê no Filho único de Deus. E assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque o que fazem é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. São muitas informações aqui. Só nesse trecho daria pregações e mais pregações, o próprio versículo mais chave, mais importante do Evangelho de João, que muitos já conhecem, que está aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois ele afirma, quem crê no Filho de Deus não é julgado, não tem julgamento para ele. Mas aquele que não crê já está condenado. E depois ele fala assim, né, que aquele que tem a luz, ele não tem medo algum de trazer as suas obras para a luz. Já aquele que faz o mal, ele tem vergonha do mal que pratica. Então ele não quer levar esse mal para a luz, porque quando ele levar toda a sua personalidade, toda a sua maldade, toda a sua sujeira, todo o seu pecado para a luz, ele vai ser exposto. Então, quem pratica o mal não quer que as suas obras sejam conhecidas. Mas, ele dá essa palavra para nós no 21. Mas, para mim, para você que vive de acordo com a verdade, nós procuramos a luz, nós não temos medo de expor as nossas obras à luz, a fim de que possa ser visto claramente que as nossas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Fica essa palavra e essa meditação para o seu coração, que o Espírito de Deus possa te iluminar, possa te fazer entender a necessidade de andar na luz do novo nascimento, de crer em Jesus Cristo para não ser condenado. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus